Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery, a nossa entrega semanal de louvor e palavra de Deus para abençoar a tua vida. O grande eu sou, viva em mim, El Shaddai, Príncipe da paz, Emmanuel, comigo aqui. Teu nome é grande e digno de louvor. Teu nome é grande e digno de louvor. O grande eu sou, viva em mim, El Shaddai, Príncipe da paz, Emmanuel, comigo aqui. Teu nome é grande e digno de louvor. 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 Digno tu eras, digno tu és, digno serás para sempre, Yahweh. Digno tu eras, digno tu és, digno serás para sempre, Yahweh. Digno tu eras, digno tu és, digno serás para sempre, Yahweh. Digno tu eras, digno tu és, digno serás
Sejam abençoados pela palavra de Deus que se segue em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Abreu, congrego na Souza Sintra com o nosso querido pastor Joel Xavier e quero agradecer a liderança da CCLX pela essa oportunidade de estar a partilhar a palavra, que é sempre algo muito bom, muito interessante, muito prazeroso, não é, de se falar da palavra do nosso Deus. Eu quero meditar essa noite em 1 Reis 19, de 3 a 16, né? Como é uma leitura um pouco extensa, nós vamos dividir em dois grupos, né? Eu dividi aqui em dois grupos de leitura e vamos ler. Começa assim no verso 3, para quem gosta de acompanhar, eu estou usando a King James atualizada. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Yahweh, retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sob pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou, nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Bem, então, como nós acabamos de ler, Elias, que foi um dos grandes profetas, e eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de ter crescido num lar cristão. Então, eu fui criado ainda com os avós a contarem histórias, não é? Então, eu tive esse privilégio, essa benesse de as histórias que eu sempre ouvia eram histórias bíblicas, né? Então, quando o meu avô sempre estava lá, quando estávamos lá a perturbar o velhote, ele começava a contar histórias bíblicas, não é? E herdei também essa paixão, né, essa fixação de ler o Antigo Testamento também pela minha mãe. Então, para mim, Elias é um dos profetas, né, um dos heróis da fé que me chama muito a atenção, mas principalmente pela sua característica humana. Foi um profeta de muita expressão, mas um profeta com muita característica humana. E o engraçado, né, o que nós já podemos dizer como engraçado, mas eu acho um ponto muito positivo, é que a Bíblia não esconde a parte humana dos seus heróis, né? Não tira a humanidade dos personagens. E o que nós lemos aqui, para contextualizar esse texto, o primeiro versículo que eu li ali, o 3, é Elias fugindo, né? Elias está fugindo. Mas por que Elias está fugindo? Porque um capítulo atrás, né, vamos falar assim, uma cena atrás, Elias estava ali a fazer um dos maiores milagres, que descia fogo do céu e consumiu o altar e aquelas coisas todas, e estava ali 3 anos sem chover, por palavra do próprio Elias. E Elias vai e ultrapassa essa cena através da ordem de Deus, mas naquele momento ele chega ali e fica com medo. A Bíblia diz que ele teve medo e fugiu. E o que eu quero dizer nesse ponto, com essa história, nesse trecho que nós lemos, é que mesmo vivenciando milagres, nós conseguimos seguir na direção errada. A Bíblia diz ali que Elias, enquanto estava a correr, enquanto ele estava a fugir, ele entrou no deserto, ele deitou e adormeceu.
E enquanto ele estava dormindo, apareceu ali um anjo, que já seria algo muito sobrenatural, muito, não é, fora da curva, e deixou para ele ali uma comida, uma refeição. E ele chega ali, o anjo chega, ele acorda com fome, come e volta a dormir. E então, novamente, o anjo volta a tocar nele e fala: ô, come aí, que você ainda tem que andar mais. Quantos de nós, né, estamos, às vezes, vivenciando milagres e achamos que estamos na direção certa? Mas essa passagem nos prova que nem sempre esse milagre é essa convicção de que nós temos que ir para essa direção. E assim que ele anda, a Bíblia diz que ele anda 40 dias, não é? Que também já seria um outro milagre, com uma refeição. Então, quando Elias chega, não é, ao monte Horebe, a primeira coisa que ele faz é entrar numa caverna. E o monte significa ali, era um monte onde Deus já tinha se aparecido para Moisés, onde tinha entregue ali os 10 mandamentos, então era uma região conhecida pela presença, pela manifestação de Deus, não é? E quando Elias chega ali, ele se mete numa caverna, e quando nós lemos ali, né, Deus pergunta para Elias, mais à frente, o que ele estava ali a fazer. Mas eu consigo fazer um paralelo, não é, da caverna com as nossas atitudes, não é? Me lembra na infância de quando nós íamos jogar futebol, quando garotos, quando adolescentes. Nós tínhamos lá um campo de terra batida que foi feito pelos adultos, né? Eles abriram lá um descampado e também fizeram um buraco na pedra, na rocha, que era onde nós íamos beber água, né? E aí fizeram lá, não sei, talvez uns 6 metros, 8 metros para dentro da pedra. Mas só que como foi feito à mão, né? Foi aberta a talhadeira, a talha, era um buraco muito pequeno, muito curvo, né? Então, ou seja, para você já passar ali, né? Quando eu li essa passagem, me veio logo isso na cabeça. Quando nós tínhamos que chegar para beber água, tínhamos que abaixar, não é? Éramos todos ali, e conforme nós íamos para dentro da gruta, é claro, perdíamos a claridade, perdíamos a luz do sol, não é? E eu me lembro que uma vez que eu entrei lá para beber a água, tropecei, né? Ralei o joelho e fiquei lá com o joelho ralado. Mas o que isso quer dizer? Que a caverna, em uma situação de sobrevivência, é um lugar bom. É um lugar que, em primeiros socorros, em sobrevivência na selva, sempre vão te dizer que você deve procurar abrigo. E eu acredito que o instinto de Elias ali, o instinto humano de Elias, colocou ele dentro daquela caverna. Mas Deus trabalha totalmente na contramão dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso entendimento. Vamos ler a segunda parte. Do 10 para frente. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram tirar-me a vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e fica diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahweh não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, o terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto. Saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? E Elias repete a mesma resposta:
Sinto as minhas entranhas consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a sua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirá a Rezeel como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás o rei de Israel. E a Elisha, ben Safar, Eliseu, filho de Cefate, a cidade de Abel-Meholá. Abel-Meholá ungirás para ser profeta em teu lugar. Nessa segunda parte, nesse segundo trecho, não é? Nós vemos que Deus chega até Elias. E então, Elias estava dentro da caverna por sua vontade. E quando Deus indaga, não é? Pergunta para Elias: Elias, o que fazes aí? Nós podemos entender que não era o local em que Deus esperava que Elias estivesse. Ou seja, se ele fugiu, não é? Ou seja, pela sua própria vontade, que nós não encontramos uma ordem de Deus nesse caminhar todo, Deus ainda chega para Elias e fala assim: Elias, o que você faz aí dentro? E o engraçado é que Elias dá uma resposta como muitos de nós talvez daríamos. Quando nós nos interiorizamos, não é? Quando nós nos escondemos de Deus, nos escondemos talvez de enfrentar alguma situação. Elias falou assim: olha, Senhor, eu estou aqui porque eu guardei muito bem os seus mandamentos, só eu sobrei e estão tentando me tirar a vida. Ou seja, seria uma desculpa plausível. E quantos de nós, Deus não está perguntando às vezes onde é que nós estamos e o que nós estamos fazendo nesses lugares? E às vezes apresentamos desculpas plausíveis. Não é? Eu coloquei aqui, não é, que às vezes nós escondemos dentro da própria presença de Deus. O exemplo que me veio na cabeça quando estava a ler esse texto era que às vezes aqui na nossa comunidade nós temos o hábito de uns orar pelos outros, não é? E alguns irmãos às vezes ficam sentados porque às vezes estão com medo, alguns às vezes estão com vergonha. Ou seja, nós estamos no meio do centro da vontade de Deus, no seio da presença de Deus, e mesmo assim algumas pessoas se escondem. Às vezes, não é, Deus te dá uma palavra, ou Deus te impulsiona a dizer algo para alguém no seu trabalho, na sua escola. E às vezes dá uma desculpa a Deus: não, Senhor, agora eu não posso. Não, Senhor, o que ele vai pensar de mim? Não, Deus. O nosso eu, não é? O nosso achismo sempre vai nos colocar dentro de uma caverna, sempre vai fazer com que nós tenhamos que mudar de posição, como eu disse, que para baixar, não é? Para entrar lá onde eu bebi água. Mas Deus fala para Elias: põe-te na porta da caverna, sai daí. Ou seja, Deus espera que Elias tenha uma ação. Deus chegou até Elias, falou, mas Deus agora espera uma ação de Elias. E a Bíblia diz que Elias vai até a porta, não é, da caverna, e acontecem ali alguns fenômenos, né? Vem um grande terremoto, aí primeiro vem o vento, depois vem um grande terremoto, depois vem o fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava nesses grandes fenômenos. E de repente passa uma leve brisa, e assim Elias reconhece, coloca a capa, sai para falar com Deus. E às vezes nós estamos esperando que Deus, em grandes momentos da nossa vida, e talvez em momentos de dificuldade, que Deus vá aparecer num grande fogo, numa grande carruagem. Mas às vezes Deus está esperando a calmaria das nossas emoções, a calmaria da nossa mente, a calmaria do nosso coração, para Ele vir falar conosco. Então, às vezes, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Eu uma vez ouvi uma frase que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele é especialista em gerar ruídos. Então,
Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E Elias conseguiu reconhecer na calmaria, além de tudo aquilo que passou, quando é que Deus estava falando com ele. Então, nessa noite, o que eu quero deixar para vocês é que nós possamos ouvir a voz de Deus, entender qual o momento que Ele quer falar conosco e possamos compreender essa calmaria. E a Bíblia diz que depois disso tudo, Deus falou com Elias: volta por esse caminho que eu te ordenei, e diz ali mais abaixo, o que ele precisava fazer. Mas Deus fala com ele que para ele percorrer aquele caminho de volta, ou seja, ele fugiu por vontade própria, ou seja, e agora ele tem que voltar toda aquela distância novamente. Às vezes, com a nossa atitude, nós nos afastamos do plano de Deus, nos afastamos dos desígnios de Deus, e temos que fazer um caminho reverso, voltar aquela caminhada toda para parar no marco zero de novo, onde Deus nos deixou, para que nós possamos seguir na vontade dele. Deus, assim, é especialista em mudar essas situações. Então, meu querido, essa noite que Deus te abençoe, que nós possamos entender isso e conseguimos percorrer essa milha de volta para o marco zero que Deus quer para nós, que Deus planejou para nós. Deus te abençoe, uma excelente semana. Fique com Deus. Que tempo incrível tivemos neste Home Delivery. Chegou o momento de sermos generosos e servirmos a Deus com as nossas ofertas. Aqui em baixo vão estar a passar todas as informações. Obrigado pela tua generosidade. Deus ricamente te abençoe.